E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Amém? Amados, esse é o momento que nós vamos ministrar a palavra de Deus. Peço toda a reverência para com a palavra. Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite. Esses dias eu estava meditando nesse texto. E às vezes a gente, irmão, por mais que a gente esteja sempre lendo a Bíblia, nem sempre entendemos tudo de imediato. Tem coisas que você tem que orar. Tem coisa que você não vai compreender no momento. Assim quando Deus, ou quando Jesus lava os pés de Pedro, Pedro não permite, ou não quis que Jesus lavasse, ou permitisse que Jesus lavasse. Mas Jesus falou assim: Pedro, tu não sabe o que eu estou fazendo agora, mas tu saberás depois. Tem coisas que, por mais que a gente tente compreender, a percepção humana, os sentidos humanos, não consegue alcançar o intangível. Não consegue ir além daquilo que os olhos veem, o que os ouvidos ouvem. E por mais que sejamos espirituais, por mais que sejamos homens e mulheres de Deus, nem sempre Deus ele vai falar contigo no momento que você quer. Assim como a irmã falou, há momentos que nós devemos se calar para Deus falar conosco. Eu lembro de um texto que a mulher perde o seu filho e ela corre até Eliseu. Ela deixa o seu filho em casa e ela vai até Eliseu. Ela se prostra diante de Eliseu, chorando pelo seu filho. O moço de Eliseu pega na mulher para afastá-la de Eliseu. E Eliseu diz assim: deixai ela, porque a sua alma está amargurada e o Senhor nada me revelou. Então a gente compreende, por mais que estejamos às vezes no contexto espiritual, como igreja, nem sempre Deus fala conosco no imediato. Deus pode usar um irmão, Deus pode usar as coisas, situações, circunstâncias para falar contigo. E até mesmo aquilo que você leu na Bíblia e não compreendeu de imediato, Deus pode usar pessoas, como na pregação, ou situações. E eu li esse texto e eu fiquei encasquetado com esse texto, irmãos. Eu fiquei muito pensativo em relação a esse texto, porque de imediato eu não compreendi o que ele queria dizer. E às vezes a gente recorre a livros, recorre à internet, e recorre aqui e acolá, e parece que as coisas não se encaixam, parece que está tudo travado, nada se compreende. E hoje cedo esse texto, ele começou a soar. Hoje cedo, depois da escola dominical, que eu saí da escolinha dominical, eu sentado no sofá, depois do almoço, pensando, falei: Deus, eu preciso pregar para a tua igreja hoje. E o Espírito Santo começou a falar no meu coração, a ministrar no meu coração. E uma das minhas dúvidas, que eu perguntei para o Senhor, foi por que aquele homem injusto foi louvado. Porque aquele homem injusto que procedia mal, ele foi elogiado pelo seu Senhor. Até então, eu pensei que Jesus se referia a Deus, a minha mente estava tão fechada, mas não era o Senhor Deus que estava elogiando aquele servo injusto. Quem estava elogiando era o contexto da parábola, da história, que nos diz que havia um homem rico, e ele tinha um servo, e esse servo era infiel. Esse servo, ele administrava todos os bens do seu senhor, até um dia que o seu senhor ouviu relatos de que aquele servo estava procedendo de forma irregular, não de acordo com
administração pré-estabelecida do seu Senhor. O seu Senhor o chamou e disse assim: presta conta da tua mordomia, porque você não mais poderá ser meu servo, porque você agiu injustamente. Aquele servo, ele pensou assim: o meu Senhor, ele me tira a mordomia, ele vai me tirar a minha chefia, talvez. Vamos trazer isso para parafrasear nos tempos atuais. Ele vai me tirar de diretor da empresa, e o meu salário vai ser cortado, eu vou perder esse emprego, e como é que vai ficar a minha condição? Ele tinha sido acusado de fazer mau uso dos bens do seu Senhor. E ele pensou: cavar não posso. Por que ele não podia cavar? Ele era um homem que já tinha alcançado um certo status na sociedade. É como se fosse realmente um diretor de uma grande empresa multinacional e perdesse o emprego, e ele fosse para a sarjeta, para trabalhar de empregado, para ser um mero funcionário de uma empresa. Então o pensamento daquele homem, daquele moço, daquele servo infiel, pensou: cavar não posso, mendigar muito menos, porque tenho vergonha. E aconteceu que ele foi dispensado dos seus serviços, ele foi mandado embora, e ele pensou: eu vou até os homens, ou até os clientes do meu Senhor, e vou sentar com eles, porque eles devem um valor para o meu Senhor, e vou sentar com eles e vou resolver do meu jeito. Ele chegou no que tinha 100 alqueires e disse: quanto é que você deve? Eu devo 100, então presta conta de 80. O outro tinha 80 e ele presta conta de 50. Aí vem a frase que me deixou um pouco em dúvida, quando ele diz que o Senhor louvou o servo injusto. Agora vamos pensar na palavra, no contexto atual, de que nós estamos falando a respeito daquilo que a mensagem nessa noite quer nos falar, quer tratar ao nosso coração, a nossa alma e a nossa vida. Todos nós somos servos de Deus, somos ministros do Senhor. Todos nós servimos a Deus com aquilo que Deus nos entregou em nossas mãos, em nossas vidas, para que nós venhamos administrar. Todos nós somos mordomos de Deus, todos os homens são mordomos do Mestre. E nós precisamos compreender que a nós nos foi confiado, a nós foi nos dado responsabilidades de questões da vida, na qual devemos um dia prestar contas. E uma dessas questões da vida, irmãos, que eu quero salientar nessa noite, é que o que nós estamos fazendo, ou o que nós estamos fazendo, daquilo que Deus tem nos entregado, daquilo que Deus tem nos responsabilizado para nós cuidarmos. Qual tem sido o nosso resultado de vida? Qual tem sido as nossas ações daquilo que o Senhor nos responsabilizou? E uma delas que nós vamos tratar nessa noite é a questão de que a vida, irmãos, ela é tão curta que você precisa fazer uma análise dela e de entender o que você está fazendo com aquilo que Deus te deu. A primeira questão é o tempo. Segunda questão é a sua própria vida. Terceira questão é o que você tem feito dos recursos que Deus tem lhe dado, da sua família, dos seus relacionamentos, da sua saúde. A mordomia cristã, ela nos ensina que tudo que nós recebemos na vida ou alcançamos, na verdade não é nosso. Nós prestamos conta daquilo que Deus, ou nós devemos prestar contas daquilo que Deus um dia nos confiou. Seja o marido em relação à esposa, seja os pais em relação aos filhos. Tudo aquilo que Deus nos confiou a nós,
a nossa vida, a nossa saúde, os nossos bens, nós temos que compreender, ter uma visão exata de que como nós estamos administrando isto. Como que eu estou administrando a minha vida espiritual? Como que eu estou administrando os meus sentimentos? Como que eu tenho administrado o chamado que Deus tem me entregado? Como que eu tenho administrado os recursos espirituais que Deus tem me dado, os dons? Então fica essa pergunta hoje para cada um de nós. Qual tem sido o nosso resultado, queridos? O que você tem feito da sua vida? Quais têm sido os seus frutos? Quais têm sido os seus frutos? Será que nós, se estivéssemos diante do Senhor nessa noite, seríamos julgados por sermos achados em falta? A Bíblia fala de um texto onde Nabucodonosor fez uma grande festa. E nessa festa, ele havia pegado todos os utensílios da casa de Deus e levado para o meio dessa festa. Está no capítulo 5 de Daniel. E diz que, enquanto eles esbanjavam tudo aquilo que era a festa, tudo aquilo que era vinho, orgia, bagunça, uma vida totalmente contrária àquilo que Deus havia ordenado, uma mão apareceu escrevendo palavras na parede. E o rei tremeu, ele tremeu, a perna diz que as pernas dele tremiam uma na outra, ou batiam uma na outra, de tão temeroso que ele ficou ao ver aquela imagem ou aquela visão. E aquelas palavras eram diferentes, eram em outras línguas. E ele chamou os astrólogos, chamou os magos, e a Bíblia diz que ninguém podia interpretar aquelas palavras. Aí alguém disse: olha, rei, no teu reino, na época do teu pai, existe um homem, na qual nele habita o Espírito dos deuses santos. A referência que ela faz por não compreender que era o Espírito de Deus que habitava em Daniel. Ele pode interpretar a escrita, rei. Aí mandaram chamar Daniel. E Daniel vem, o rei diz: olha, Daniel, eu vou dar ouro, eu vou enriquecer a pessoa que interpretar essas palavras. E Daniel fala assim: olha, fica para ti, rei, toda a tua riqueza, mas eu vou interpretar para você o que diz a escrita. E a escrita dizia: Mené, Mené, Tekel, Parsim, que quer dizer: pesado foste na balança e foste achado em falta. Naquela mesma noite, naquele mesmo dia, o rei Nabucodonosor havia sido morto. Não era porque ele era o rei, porque era Nabucodonosor, mas foi por uma falta ou por uma má administração do seu reinado. Ele pegou tudo aquilo que pertencia a Deus, que eram utensílios da casa de Deus, e profanou no templo do seu Deus. Aquilo era o ápice de uma má administração, de uma vida que não estava de acordo com a conduta bíblica, com a ética bíblica, com a maior ética espiritual que Deus nos ordena. Nós precisamos colocar no coração, abrir o nosso coração, queridos, para compreendermos que as nossas ações têm um efeito muito grande na vida das outras pessoas. As nossas ações têm um efeito muito grande. Você pode pensar assim: eu estou fazendo mal só para mim mesmo. Você está muito enganado. Porque o mal que você faz na sua vida, ele repercute na vida da sua família. O mal que você faz para as outras pessoas também repercute em você. Porque a Bíblia nos diz que a lei da semeadura, ela é uma realidade. A lei da semeadura. Nós precisamos equiparar esse texto em duas vias de mão. A via de mão primeira é aquela que nós consideramos com aquilo que agimos nessa vida, que plantamos nessa vida e colhemos nessa vida.
E a segunda via de mão, que mesmo que você plante nessa vida e colha nessa vida, também você transcende para o mundo eterno, para o mundo espiritual. Quer dizer, o que você planta aqui e colhe aqui, também no mundo espiritual você vai colher. Você vai colher. A Bíblia diz que aqueles que andaram em santidade, aqueles que compreenderam a verdade e obedeceram a palavra, esses receberão vida eterna e poderão entrar nas cidades pela porta, comendo o fruto da árvore da vida. Mas aqueles que andaram pela sua própria vontade, pelos seus próprios desejos, que andaram segundo o curso desse mundo, a Bíblia diz que a sua parte será no lago de fogo e enxofre. Precisamos trazer essa realidade espiritual para o nosso contexto de vida hoje. Eu vou viver a minha vida, eu vou curtir a minha vida primeiro, para depois eu pensar em servir Deus. Eu vou viver do meu jeito, eu vou viver da minha vontade, dos meus prazeres, para depois eu pensar e realmente ter um compromisso com o reino de Deus. Só que você se engana, meu querido. Porque a cobrança de Deus, ela não só se coloca no mundo pós-morte. A cobrança de Deus também vem agora. É para este momento, é para esse tempo, é para esses dias. Porque a palavra de Deus diz que o juízo, ele começa pela casa de Deus. E quando você vê o juízo lá fora, você tem que entender que o juízo também começa pela sua vida, meu irmão. Porque aquele moço, aquele homem justo, aquele injusto servo, ele foi chamado para prestar contas. E o homem rico, o seu Senhor diz: presta conta da sua mordomia, porque você não poderá mais me servir. E aquele homem, irmãos, compreenda que a graça de Deus, ela é muito grande. Há muitas pessoas que estão vivendo na igreja, mas não compreenderam a graça ainda. Que o amor de Deus, na sua grande misericórdia, ele ultrapassa o mais terrível e a mais negridão vida moral que um ser humano possa ter. A pessoa pode estar no fundo do poço, pode estar na beira do abismo, pode estar na sarjeta, pode estar na pior, pode ser o pior drogado que você possa imaginar, possa ser o pior bebum da vida, pode ser o camarada que seja o pior lá no mundo do crime. A esperança para ele. A palavra de Deus diz que até para uma árvore cortada a esperança, porque ao cheiro das águas ela renovará os seus brotos. A ideia, irmão, que se passa aqui primeiramente é a ideia da graça, do favor imerecido. Que Deus lhe ama por mais pecador que você seja. Que Deus me ama por mais pecador que eu seja. E por mais que muitas das vezes estejamos vivenciando um caminho errôneo, precisamos cair em si e entender que nós precisamos confiar na graça de Deus. Aquele homem era injusto, mas o seu Senhor era justo. E no momento que ele pensa: peraí, eu vou procurar aqueles que devem o meu Senhor, não foi apenas para resolver um problema de previsão futura, porque ele pensou: eu vou na casa deles, vou sentar com eles, vou resolver o problema do que eles devem, porque quando eu vou granjeando com as riquezas da injustiça, eles possam me receber nas suas casas depois. Ele foi muito inteligente, ele foi muito esperto. Vamos usar a expressão: ele foi muito astuto. A astúcia dele, nós podemos comparar a astúcia daquela mulher que era impura e que ela pensa assim: eu sou uma mulher impura, estou sangrando, já gastei todos os meus recursos com os médicos, não acho cura para a minha vida, não acho cura para o meu problema. Mas ela, ouvindo falar de Jesus, diz a Bíblia que ela apenas pensou: se eu tocar nas vestiduras dele, na aba das suas vestes, eu serei curada. Irmão, dentro do contexto hebraico,
religioso, aquela mulher era impura. Jamais ela podia tocar em alguém. Ainda mais na condição de Jesus, que era o próprio Deus. Se ela tocasse num dos fariseus, num dos sacerdotes, ela seria condenada à morte. Isso porque eles se achavam santos. Eram homens que estavam numa evidência da religião. Mas ela pensou, e ela foi se arrastando, tocou nas vestes do Senhor. E a Bíblia diz que no mesmo momento ela foi curada daquele mal. Você pode dizer glória a Deus, irmão? Entenda uma coisa, nessa noite o Senhor está te curando neste lugar. Não importa o problema que você chegou aqui, se você pensou, só vou tocar nas vestes do Senhor, Ele está aqui para curar a tua alma nesta noite. E aquela mulher tocou em Jesus. Jesus parou a multidão, perguntou para os discípulos: quem me tocou? E alguém responde: mestre, a multidão te aperta. E você pergunta: quem te tocou? E ele diz: mas alguém me tocou diferente. Porque quando alguém me tocou, de mim saiu virtude, saiu poder. E aquela mulher se prontifica diante do Senhor e diz: foi eu, Senhor, que te toquei. E ele diz: mulher, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Você já está curada desse mal. É a mesma ideia que se aplica daqueles que compreendem que a graça é um favor imerecido, tão dado de graça, que algumas pessoas pensam: se é de graça não vale nada, mas vale muito mais que todo o ouro desse mundo. Vale a pena, irmão, todo esforço que você possa fazer. Aquele homem pensou: cavar eu não posso, mendigar eu não quero, eu vou nos homens que servem, que estão devendo o meu Senhor, vou resolver com ele. E o Senhor diz: servo bom esse aí. Camarada foi mais esperto do que eu. E louvou o Senhor aquele. E aí eu me peguei nesse texto, nesse versículo, e fiquei perguntando: Deus, mas como você pode louvar, ou como é que esse Senhor pode louvar um servo que agiu injustamente, que dissipou os bens, que andou errado na vida? Como pode alguém ser agraciado pelo seu Senhor, porque ele tentou enganar, mentiu, dissipou os bens? Como é que esse homem pode ser abençoado dessa forma? Se você está entendendo, diga amém. Para alguns precisa se revelar a graça. Você precisa abrir a mente, meu irmão, a tua visão espiritual, porque a graça de Deus é o favor imerecido que você não merece, eu não mereço, mas Ele nos deu pelo seu infinito amor. E hoje você pode estar aqui, louvar, bem dizer, você pode sentir a presença do Espírito Santo, você é batizado no Espírito Santo, você conhece a palavra. Por quê? Porque a graça te alcançou. Nós vamos aplicar em um determinado outro contexto da nossa vida, meu irmão. O que é que você faz quando você se acha diante de uma circunstância que esse homem se achou? Porque agora ele está destituído do seu cargo, agora ele está fora da sua mordomia, da sua administração. O que você faria se você fosse cortado? O que você faria se diante de um problema da sua vida, você se visse talvez sem saída, no beco sem saída, diante de um problema tão grande que você fala: Deus, não tem como resolver esse problema, e agora? A questão é o e agora, irmão. Você precisa compreender. Quando Jesus aplica que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, a diferença está aí. Jesus, ele ensina que nós devemos ser prudentes como serpente e simples como a pomba. Olha a ideia, irmãos. Aí eu parei para pensar. Jesus, ele tira de uma história, de uma parábola, uma qualidade moral que nós não temos. Porque Jesus falou que os filhos da luz não têm, mas os filhos das trevas têm. Jesus, ele tira, ele extrai de algo moral daquilo que é imoral. De um homem imoral, enganador, mentiroso, dissipador de bens,
de um negligente na administração, aquele senhor, ele conseguiu enxergar na vida daquele homem que falta aí na gente prudência. Aí Jesus arremete no contexto que eu acabei de dizer do versículo, quando ele diz: olha, sedes prudente como a serpente. Nós aprendemos na escola dominical a figura da serpente no jardim do Éden, e até hoje, para o nosso contexto de vida, quem vê uma serpente sempre pensa em algo ruim. Se você sonha com cobra, você já pensa, tem traição por aí, né? Não é isso? Quando você vê aquelas amiguinhas, aí você fala assim: ô raça de víboras. Não é assim? Tem aqueles camaradas que você fala assim: aquele ali é um cobra. Por quê? Porque é traidor, mentiroso, age pelas costas. Aí Jesus vem e diz assim: olha, ele pega a imagem da serpente e fala assim: olha, tá vendo a serpente? Seja igual a ela, porque ela é prudente. Numa imagem de um animal que nós consideramos repugnante, Jesus tira uma lição moral para nós. De uma lição de um homem, de uma parábola que age errado, Jesus extrai uma qualidade moral da vida daquele homem. Aí quando ele olha para a gente, irmão, ele não vê isso na gente. Porque prudência tem muito a ver pensar antes de falar. Prudência é pisar em casca de ovos. Prudência, meu irmão, não é uma ação, ou não é uma inanição. Peraí, o mundo está caindo de, como é que fala? Quando a gente passa, o mundo está caindo de? O mundo está virado de ponta cabeça. Tua casa está um desastre. Tua empresa, nem diga. Tua vida espiritual está a pior miséria que se possa imaginar. Está tudo esculhambado. Aquilo que eu falo sempre, está tudo desmantelado. Aí você para pensar. E agora? Aquele moço, aquele servo infiel, na visão do mundo de cabeça para baixo, ele pensou: eu vou resolver o meu problema, eu vou mudar esse contexto, eu vou mudar a minha história, eu não vou deixar ninguém subir nas minhas costas, não. Peraí, não vou permitir isso não. Opa, prudência, meu irmão, é ação com cautela. É quando Jesus ensina que um homem, quando ele vai construir uma casa, ele primeiro se assenta, ele faz um cálculo para não construir ou tentar construir e não conseguir. Isso é prudência. Você tem que calcular as coisas da vida, meu irmão. Aquele moço, ele fez um cálculo: peraí, a minha vida tinha um padrão, esse padrão vai ficar ruim, essa minha vida vai ficar difícil, porque imagine, irmão, um homem que estava administrando uma grande empresa ter que cavar poço agora, ter que ficar pedindo emprestado, ter que ficar mendigando para as outras pessoas. Ele falou: Senhor, não, para a minha vida eu não quero. Que não seja, não é errado. Não é errado você pedir emprestado, desde que você pague. Não é errado você ter que cavar ou ter que trabalhar um trabalho braçal, desde que seja um dinheiro justo. Mas você nunca pode descer do padrão alcançado, meu irmão. Às vezes as coisas dão um revertério, mas você nunca pode aceitar a condição temporária que você se encontra. Não pode aceitar. Já viu aquela expressão onde as pessoas dizem que o otimista vê o vento e diz: vai ficar bom, vai melhorar. O otimista, ele olha o vento. O realista, ou perdão, o pessimista reclama do vento. Mas o realista, ele ajusta as velas. Chega tempo na nossa vida, irmãos, que nós precisamos ajustar as coisas, porque a cobrança vem. A cobrança vem.
você precisa sentar e ajustar o que está errado. Você não pode viver a vida inteira errando, irmão. Você não pode viver a vida inteira no pecado. Você não pode viver a vida inteira com o mundo de cabeça para baixo. Você não pode viver a vida inteira achando que as coisas vão mudar por si só. Você tem que ser o agente movedor, mudador de história. E a gente é assim. A gente vem para a igreja, aceita Jesus e fala assim: Deus vai mover céu e terra por mim. Ele vai mover céu e terra por você no dia que você levantar a sua cadeira, ou você se levantar da cadeira, arregaçar as mangas e falar assim: eu vou mudar essa história. Por mais que muitas das vezes as coisas saiam do controle, irmão, você tem que ser o agente que muda a história. Se você ficar em Padã Arã igual Abraão ficou, porque Padã Arã significa encruzilhada, pensando, para onde que eu vou? A palavra Padã Arã, Arã significa encruzilhada, aonde os caminhos se encontram. Quando Deus diz para ele: sai da tua terra e vai para uma terra que eu te hei de mostrar, se ele não saísse da terra, ele não veria o milagre, ele não alcançaria o seu objetivo. Ele chega em Padã Arã, o negócio trava tudo. Por quê? Porque a palavra foi: sai do meio da tua parentela. Ele arrasta uma pá de gente, irmão. Ele leva pai, ele leva mãe, ele leva irmão, ele leva sobrinho, e sai levando todo mundo. E quando você arrasta uma carga que não é sua, você trava no meio do caminho. Quando você leva uma carga que não é sua, quando você leva um monte de mala sem alça, irmão, você trava no meio do caminho. Aí ele parou em Padã Arã. Padã Arã, o pai dele morre. Aí ele calcula ou recalcula o caminho. É um reajuste. Aquele moço infiel, ele faz um reajuste com os clientes do seu Senhor. Ele senta assim: ó, vamos calcular, quanto é que você está devendo? Ele é muito esperto, ele foi muito inteligente, ele foi muito astuto, mas ele foi prudente. Aí a gente está desabando tudo. Desculpe os baianos, né, irmão? Cadê os baianos aqui da igreja? Depois tem bastante, senão eu nem falo. Só tem o Zé mesmo. O Zé, ele vai compreender. Só tem o Zé de baiano aqui? Tem um Tim. O povo fala que baiano, irmão. Fabiano é baiano também, né, Fabiano? Baiano, irmão. Diz que baiano é preguiçoso. É verdade isso? Não é não, né? Hã? Tem uma piada que alguém contou uma vez, que os baianos foram assaltar o banco. Aí no esconderijo estão lá e o camarada: vamos contar o dinheiro. Não, pera, dá no noticiário para saber quanto é que foi roubado, porque estava com preguiça de contar o dinheiro. Com todo respeito, viu, irmãos? Está aqui o Pim, que é um trabalhador, irmão. Demais. Aí o camarada fica igual baiano, esperando o negócio resolver por si só. Fica esperando o negócio acontecer. Olha para o lado e fala assim: irmão, seja prudente. Que a gente pensa que ser prudente é falar assim: tá tudo errado mesmo, né? Poxa vida, tá uma bagunça as coisas, então não vou falar nada, vou ficar quietinho aqui. Deixa depois resolve. Não, irmão, não é depois resolve. Você está com um problema com alguém, não deixa para depois. Vai lá, senta com a pessoa, olha nos olhos dela, não tenha medo. Se a pessoa olha com cara feia para você, fala assim: cara feia para mim é fome, filho. Mas eu te amo em Cristo Jesus. Resolve, irmão. Não fique levando uma carga emocional que não é sua. Não fique arrastando um sentimento pro resto da vida, morrendo pelos cantos, seus pedaços caindo pelos cantos. Tem gente que você vai seguindo ele, irmão. Tá um pedaço dele aqui, tá um pedaço de lá, tá um pedaço aqui, tá um pedaço lá. Aí você tem que sair juntando, catando um pedaço de cada e remontando a pessoa. Porque a pessoa está tão fragmentada com o sentimento da vida que ela não sabe tomar mais uma decisão. Não tem mais direção. Então nós precisamos, de fato, recalcular o que está acontecendo. Ou você vai viver desse jeito até quando?
Diz amém se você está entendendo. Aí, aquele Senhor louva o seu servo. Agora eu vou transportar para um outro contexto. A gente sabe que esse mundo, irmão, a gente não pertence a ele. Enquanto o mundo é prudente nas coisas que eles fazem, a gente somos imprudentes e negligentes na vida espiritual. Tem uma palavra que significa procrastinar, que significa deixar para depois, ficar protelando. Vida espiritual não se protela, irmão. Decisões por Cristo não se protela. Viver em santidade não se protela, porque a colheita ela vem, a prestação de conta ela vem, a decisão final ela vem, e uma hora você vai ter que estar de cara a cara com Jesus, que veio como advogado, mas vai retornar como juiz. Compreenda que diante dessa visão horrorosa do juízo, você não vai escapar e eu não vou escapar. Perdemos a visão de que o Deus, Ele é justo. E de que Ele é justo e nós somos injustos, irmão. O mundo, tudo que o mundo faz, eles fazem tudo bem. Eles fazem tudo com muito amor. Camarada prepara uma festa para uma determinada entidade, ele faz tudo que é de melhor para aquela entidade. Se ele vai na macumba, irmão, ele vai se santificar para a macumba, ele fica um mês trancado num quartinho chamado corró, e ele bebe água podre, ele se lambuza com, sabe, tudo isso em relação ao alcançar uma meta espiritual. Há aqueles que sobem de joelho uma escada de vários degraus, de centenas de degraus, para alcançar uma graça. Você vê que no mundo que a Bíblia fala, chamado filho das trevas, eles fazem, e quando eles fazem o melhor. Eles fazem o melhor. E a gente, irmão, quando vai fazer as coisas para Deus, vem com a síndrome de Hard, que eu falei aqui esses dias, naquele desenho dos anos 80, que, ó vida, ó céus, ó dó. E é uma miséria isso, irmão. É uma miséria. Só parece uma lesma. Parece um baiano. Brincadeira, irmão. Eu amo os irmãos baianos. Essa igreja acompanha bastante baiano aqui. Mas tem uns mineiros que é terrível. Amém? E a pessoa se arrasta pela vida, irmão. O apóstolo Paulo, ele usa a figura do lavrador, do atleta e do soldado. Todas essas figuras, como o atleta, o soldado e o lavrador, precisam de uma disciplina de vida. Precisa de uma disciplina. O corredor, irmão, camarada, é Michel Phelps lá, o Michael Phelps. Nada aí, o cara está lá. Acabou, deu de segundos, o camarada chegou lá no nado dos 200 metros raso e alcançou o objetivo. Quando você vai ver, os outros terminando, batendo os braços lá para chegar a alcançar o cara. O cara já deu 3 voltas na piscina e os caras estão na primeira ainda. Mas fala, que cara é esse? Como é que pode? Como o cara consegue ser? Isso aqui é um monstro, isso aí, né? Aí você pega um jogador de futebol, estilo Neymar, o Messi. Aí como esses caras são monstros no futebol, meu Deus do céu. Como é que esse cara pode driblar, pode dar um pontapé desse, fazer um gol desse daí? Aí você tem que raciocinar, irmão. O atleta, é lógico que a figura desses esportes que eu citei, não havia na época de Paulo, havia os gladiadores, irmão.
Era espada para todo lado. Os gladiadores, os corredores olímpicos, havia um grau de força que tinha que se impor diante dos outros. O gladiador principalmente, porque se ele não arranca a cabeça do outro, o outro ia arrancar a cabeça dele. É vida ou morte. Então os caras se preparavam psicologicamente, emocionalmente e fisicamente. A gente não se prepara em nada, irmão, na vida. A gente não se prepara em nada. Aí os camaradas vão lá, luta, ganha vitória e sobe no pódio e mostra lá e fala assim, eu fui vitorioso. Mas por quê? Peraí. Tu acha que o cara chegou ali da noite pro dia e conseguiu vencer, conseguiu alcançar o seu objetivo porque ele é bonito? Porque ele é de olho azul? Porque ele é loiro e alto? Não, irmão. É porque ele se preparou para aquilo. O camarada foi, rasgou a manga, levantou as mangas e falou, não, vamos para o embate, vamos para a luta. O lavrador é a mesma coisa. O lavrador, irmão, ele planta. E a Bíblia diz assim, em Eclesiastes, que quando você plantar as tuas sementes, você não retira